Boa noite. Dizem alguns especialistas que o Brasil vive a sua maior crise internacional dos últimos 50 anos. A crise tem origem no desmatamento da Amazônia e nas posições adotadas pelo governo federal frente à preservação do meio ambiente. Além do desmatamento e das queimadas na região amazônica, outros problemas somam-se à desgastada imagem do país no exterior. A liberação desenfreada de agrotóxicos e o assassinato de indígenas e ambientalistas. Para onde caminhamos? Quem responde são os convidados de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa Heitor Scalambrini, integrante do Movimento Ecossocialista de Pernambuco e professor aposentado da UFPE, Vânia Fialho, professora da UPE, e também João Paulo Medeiros, da Comissão Pastoral da Terra. Não esqueça de participar você do programa enviando as suas perguntas ou comentários para o nosso número de WhatsApp. Anote aí, 81 988 30 70 98. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite e muito grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Bom, tem muito assunto para a gente falar, né? A Amazônia aí é notícia no mundo inteiro. Agora, eu queria começar trazendo para vocês os números de uma organização não governamental internacional, a Global Witness, falando sobre o assassinato de ambientalistas em vários países do mundo. São números referentes a 2018. O Brasil aparece agora em quarto lugar nesse apanhado. Esteve em primeiro lugar até 2017. Primeiro vem Filipinas, com 30 assassinatos em 2018. Depois Colômbia, com 24. Índia, com 23. Em quarto lugar, o Brasil, com 20 assassinatos. A minha pergunta é, a violência está diminuindo e, consequentemente, o número de assassinatos de ambientalistas também no Brasil? Ou essa violência, esses assassinatos estão aumentando em outras partes do mundo? Ou ainda se pode estar havendo aí uma subnotificação desses assassinatos? Vamos começar pela Pastoral da Terra. Olá, Estela, boa noite. Olá, Vânia, Heitor. Então, eu acho algumas coisas. Segundo a pesquisa, estamos em quarto, né? Quarto do mundo. Então, depois de vários anos, porque a gente vinha sempre ali no topo. Então, ser quarto do mundo não quer dizer que tá bom também, né? Uhum. A gente deixou de ser o primeiro do mundo para ser o quarto do mundo. Então, ser o quarto país que mais mata ambientalistas no mundo, eu acho que não é bom. Acredito eu, Estela, que não foi o Brasil que diminuiu o número de assassinatos do campo, mas foram os outros países que aumentaram. Né? A gente da CPT gosta de falar também violência no campo, né? Que vai abarcar assassinato, expulsões, ameaças, torturas. A gente lançou agora o relatório de 2018. 1 milhão de camponeses no Brasil hoje estão em conflito pela terra e pelo território. Números de 2018? 2018. 1 milhão de camponeses. A gente pega, em 2017, tinha 8 milhões de hectares em disputa, né, no campo brasileiro. Quando eu falo disputa, de um lado são grandes empresas do agronegócio, multinacionais, latifundiários e o Estado, e do outro lado são camponeses, comunidades quilombolas, indígenas e outros grupos que vivem no e pelo território. Né? Então, em 2017, tinha 8 milhões de pessoas em disputa pela terra, 8 milhões de hectares em disputa. Esse número mudou para 30 milhões em 2018. Né? Então, foi um salto gigantesco. Então, por isso que eu não acredito que nossa violência no campo tenha aumentado. Ela só tem diminuído, só tende a aumentar. Eu acho que desde o primeiro dia que os invasores chegaram na América Latina, no Brasil, começou a violência.
Não existe na história do Brasil, desde então, né, desde 1500, um só dia em que não haja morte, assassinato, tortura, ameaça e expulsão. Vânia, eu quero puxar essa violência, porque a gente está falando de ambientalistas, mas eu quero puxar um pouco esse quadro de violência especificamente para a comunidade indígena, para os povos indígenas. Assassinatos e com frequência também entre os indígenas e violências de que natureza? Pois é, boa noite, né? Eu acho que o João Paulo já iniciou exatamente dando uma contextualização e eu gostaria de pegar exatamente já alguns elementos que ele apresenta para poder especificar em relação à questão indígena, né? Primeiro, essa questão dessa estrutura que nós temos na sociedade brasileira histórica dessa violência, é uma violência histórica e a gente percebe também que quando a gente vai falar de povos indígenas e essa violência, né, voltada para os povos indígenas, ela está articulada com outras questões que muitas vezes a gente nem deve separar, porque na verdade são questões fundiárias, são a questão da mineração, né, são a questão dos recursos naturais, a gente está vendo aí a questão da Amazônia. Então, assim, quando eu digo que a gente não deve misturar, porque de alguma maneira a gente tem questões que são muito entrelaçadas, né? Essa questão também do número, né, dos números que são apresentados, é interessante a gente perceber também a partir de qual a metodologia, né, que foi utilizada para poder chegar a esses números, porque muitas vezes algumas questões não são consideradas relacionadas às questões ambientais, à questão dos recursos naturais, né, são colocadas como se fossem, inclusive, questões internas dos grupos. Então, essa questão que o João Paulo sobre a questão dos tipos de violência, eu acho que é a primeira coisa que a gente deve encarar para poder discutir essa. São várias formas de violência. Violência física, violência simbólica, e dentre elas está exatamente vamos dizer assim, a invisibilidade que se dá dos assassinatos por questões que estão voltadas para a questão ambiental. Oi, fala. Não, boa noite, obrigado pelo convite, sempre é um grande prazer estar aqui com vocês, Vânia, João. Bem, eu acho que se a gente for analisar só os números em si, a gente deveria contextualizar dentro de uma série, né? Talvez esses números aí são, né, algum ponto que não temos todos os elementos para analisá-los, né? Mas eu acredito, como já disse, que vivemos numa tendência, não é, de crescimento muito grande em relação não só aos assassinatos, como já foi dito aqui, a própria violência. Né? Hoje vivemos, gostaria muito de ter em 2019, ver esses números também, porque hoje a gente está passando por um momento na nossa história, né, onde um discurso do ódio, né, ou seja, jogando brasileiros e brasileiras entre si contra nós mesmos, né, contra um preconceito muito grande com as populações indígenas, mesmo os quilombolas, ou seja, o que comumente chamamos de populações originárias, né? E isso realmente tem demonstrado, né, que há na sociedade brasileira hoje um aumento da violência. E quando eu digo da violência, né, eu digo também que esse discurso tem provocado. Então, eu acredito que são esses números por si só, eles não representam o que nós estamos vivendo e que esse ano, né, o início de janeiro desse ano para cá, para agosto, né, o que tem acontecido no campo, né? Você acha que pode haver, inclusive, aí uma subnotificação? Essa é uma das possibilidades, né? Como foi dito aqui, eu realmente não conheço muito qual é a metodologia que foi adotada para esse estudo, né? Mas isso pode, com certeza, é um fato, né? Que muitas vezes em áreas mais distantes, em áreas remotas, né? A gente, apesar que hoje dispomos aí da internet, né? A facilidade, a rapidez das informações correm o mundo, né? Mas isso é bem provável que haja a possibilidade da notificação. No meu entender, esses números não representam realmente, não é, o momento que vivemos em 2018 e que estamos vivendo agora. Talvez seja aí aqueles casos, né, um ponto fora da curva, né, que comumente... Vamos considerar ainda esse quadro de violência contra os povos indígenas, contra os povos quilombolas, que você trouxe aqui, Scalambrini, contra ambientalistas. Quais são os setores mais resistentes
a essas pessoas que trabalham em defesa do meio ambiente. Aí a gente tem, pegando aí um pouco a própria região amazônica, a gente tem ali o agronegócio, a gente tem a mineração, a gente tem a extração da madeira, a gente tem os setores que estão ligados ali a construções de hidrelétricas. Pecuária. Qual é a área, se é possível fazer essa identificação, de maior conflito? Eu estava aqui lembrando, Estela, de 85 para cá, que é quando a CPT começou a catalogar os conflitos no campo brasileiro, foram mortos quase que 1.500 pessoas no campo. 85 para cá. Certo. Dessas 1.500 pessoas assassinadas, só 8% foram a julgamento e cerca de, no máximo, 20 mandantes foram condenados. Então, a gente tem 1.500 pessoas mortas e apenas 20 mandantes condenados. Eu falo isso para contextualizar como esses dados se manifestam, né? Quando tu pergunta isso, é bom que a gente lembre que essas violências, elas não são por acaso, nem são desconectadas uma com a outra. Elas fazem parte de um modelo de desenvolvimento, do modelo civilizatório, onde a natureza é o principal motivo, a principal substância para gerar lucro. Então, quando chega a mineradora, né, o agronegócio, a pecuária, ela encontra pelo caminho a floresta e os defensores e as defensoras da floresta, né, que são quilombolas, são indígenas, são camponeses, entre outras coisas. Então, entender esses lados é entender um modelo, né? Até Ailton Krenak falou esses dias, ele falou que é pouquíssimo índio e pouquíssimo camponês para defender a floresta toda, né? Então, a gente, para pensar na violência no Brasil e na América Latina contra ativistas, é pensar num modelo que é necessariamente homicida e ecocida, que até bem pouco tempo a gente achava que só os povos originários poderiam desaparecer. Mas hoje a gente tem a certeza que se a gente não cuidar e mudar nosso rumo, todos nós podemos desaparecer em breve. Agora, é uma visão, não é, muito atrasada, né? Uma visão até da Idade Média, eu diria, ou do século passado, essa visão de que a natureza é contra o desenvolvimento, né? Que existe esse dilema entre que a natureza, a preservação da natureza, ela é um obstáculo ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento, né? Que é uma questão a ser discutida, do que se trata o desenvolvimento. E creio que aí se colocam, né, certos setores que acabam se beneficiando, né? A terra ainda é o maior problema desde de 1500, desde a nossa descoberta ainda aqui, né? A luta pela terra ainda é um problema crucial, né? E aí a gente vê interesses econômicos, e você citou alguns deles aí, relacionando a Amazônia, mas a gente pode dizer em outras partes do Brasil, em outros biomas, né? De que realmente esses interesses econômicos acabam... A gente não pode, obviamente, generalizar, né, todo o agronegócio, toda a pecuária, não. Eu acho que mas a grande maioria ainda vê um grande obstáculo. Então, a derrubada, o incêndio, até modelos agrícolas ultrapassados, né, que é a queima, né? Hoje, em países chamados desenvolvidos, não se usa a queima para limpar as pastagens. Existem outros procedimentos, né? E que a gente utiliza ainda, né, culturalmente, tudo isso, né? E essas regiões mais afastadas aí, realmente elas têm como foi dito aqui pela professora Vânia, né, a questão da visibilidade, né, que ela não aparece, por exemplo, no Jornal Nacional, né? Então são populações que sofrem no seu dia a dia, né, a luta pela terra, a grilagem de terras. Então o que se nota é que temos que evoluir o nosso pensamento e a nossa visão de sociedade, da própria civilização. O que nós queremos, né, enquanto um país continental que nem o nosso, né? Hoje a sociedade está dividida, né, e se fomenta, como eu já disse, né, o discurso do ódio, jogando um contra os outros, né? E isso é muito temerário para o nosso futuro, né? Vânia, eu vou te interromper só porque eu vou ter que fazer um rápido intervalo. Okay. A gente volta daqui a pouquinho e eu te passo a palavra. Não saia daí.
Nosso intervalo é curto e o tema de hoje do Opinião Pernambuco são os problemas ambientais brasileiros, a política do governo federal para o meio ambiente, o assassinato de ambientalistas e de povos indígenas, representantes das populações indígenas. A gente volta já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa são os desmatamentos e o assassinato de ambientalistas no Brasil. Participam Heitor Scalambrini, integrante do Movimento Ecossocialista de Pernambuco e professor aposentado da UFPE, Vânia Fialho, professora da UPE, e também João Paulo Medeiros, da Comissão Pastoral da Terra. Não esqueça de participar enviando perguntas ou comentários para o nosso número de WhatsApp, 81 988 30 70 98. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Vânia, eu tomei a sua palavra lá no finalzinho do bloco anterior, quero devolvê-la, mas já trazendo uma pergunta para você que chega de um telespectador, Fernando, de Itamaracá. Ele diz que gostaria de saber como ficará a situação dos povos indígenas, e eu acho que ele está projetando esse futuro imediato aí para os povos indígenas a partir de tudo que está acontecendo ali na região amazônica. Ok, vou tentar chegar na pergunta do Fernando, mas antes gostaria de colocar, já retomando um pouco do que a gente vinha conversando, né? Me parece que tem um discurso que está por trás, de alguma maneira, de toda essa violência que a gente tem destacado aqui. Bem, se por um lado a gente tem a estrutura da sociedade brasileira, né, que sempre se mostrou dessa forma, né, violenta, né, e a questão da terra como sendo o pano de fundo para todas essas formas de violência, a gente tem agora um discurso sobre o desenvolvimento que tem feito exatamente levar à compreensão de que povos e comunidades tradicionais, como os povos indígenas, eles estariam bloqueando a possibilidade de desenvolvimento. E aí é exatamente aquilo que o Heitor também já colocou antes, que é assim, é necessário a gente mudar essa perspectiva no sentido de que esses povos, eles estão exatamente em lugares, se a gente olhar a partir dos mapas, eles estão exatamente nos lugares que a gente ainda consegue ter os recursos naturais resguardados, né? E mais do que, como geralmente se faz uma relação dos povos indígenas com resquício, com o passado, na verdade, eles mostram para a gente modelos altamente interessantes, criativos, alternativos para esse modelo de desenvolvimento que é devastador. Então, essa eu acho que é uma questão importante. Outra que eu também gostaria de destacar é que essa questão da violência, ela poderia ser discutida de formas diferentes, né? Uma, quando a gente vê a violência, vamos dizer assim, no campo física, né? Aquela violência mesmo, né? Tete a tete, né? E as violências que também são encaminhadas a partir das instituições, de violências institucionais. Então, são duas questões que precisam ser entendidas, e uma, na verdade, está relacionada à outra, na hora que as instituições, por exemplo, não vão computar determinados assassinatos como sendo decorrentes desses conflitos, né? Então, esse é um problema. Eu queria destacar, por exemplo, e aí, por um outro lado, a questão dessa violência, né, mais que a gente poderia identificar como física, mas como isso se coloca na questão do aniquilamento da vida, né, do desrespeito à vida humana, mas também nas formas simbólicas de violência. Por exemplo, em 2017, a gente teve uma situação dos Gamela, né, no Maranhão, que 20 indígenas ficaram seriamente feridos, né, e muitos deles tiveram as mãos decepadas. Que foi a situação, uma situação, não sei se foram muitos naquele momento, mas é uma prática recorrente naquela região,
né, de não só mostrar um determinado tipo de poder sobre a vida, sobre o corpo dos outros, né, do outro, mas também de provocar essa situação de insegurança. A gente tem outras formas de violência. Então, não quer dizer bem. Fernando, acho que o medido com 88, o avanço que nós não fizemos, para colocar do Zé, pega o Sérgio, eles foram tudo. Eles também de uma possibilidade, faz que nós agora que muitas coisas estão né? Porque nós, por esse princípio, a sociedade do um grande que elas estão nos ensinando. Olha só, você falou de um pensamento dominante de que a preservação do meio ambiente, a preservação dos povos quilombolas, a preservação dos territórios indígenas aparecem como impedimento ao desenvolvimento. Aí eu vou trazer aqui para a nossa conversa, dando um salto um pouco no que a gente teria que conversar hoje, o pronunciamento do presidente da República, uma fala do presidente da República ontem na reunião com os governadores ali da região amazônica. E é uma fala clara, que trata exatamente dessa questão. Para o presidente da República, demarcação de terras indígenas, preservação de comunidades quilombola são obstáculos ao desenvolvimento do país. Aí a pergunta que eu faço é: a gente está muito mal na fita, internacionalmente falando. Se essas queimadas que aí estão, esses desmatamentos que aí estão, exatamente como estão, estariam assustando tanto o mundo, estariam assustando tanto outros países, não fosse esse discurso do mandatário do país, não fosse esse o entendimento do governo federal em relação à preservação do meio ambiente e à preservação das comunidades quilombolas e indígenas, por exemplo, dos pequenos agricultores, da agricultura familiar? Sem dúvida alguma. Creio que é uma mensagem direta que passa o mais alto mandatário do país em relação à própria impunidade, não é? Em relação a que vale tudo, ou seja, em prol de um desenvolvimento altamente discutível, não é? E que a gente sempre acaba confundindo desenvolvimento com crescimento econômico, né? Que na verdade é crescimento econômico para alguns, acaba criando uma mensagem, como eu disse, direta, não é? De que tudo é possível. E se você me permite, Estela, claro. Eu fiz, em relação a alguns indícios, né? Ou seja, as próprias conexões existentes, né? Em relação aos incêndios florestais, e as posições e as políticas do governo atual, né, como elas estão interligadas, eu fiz algumas coisas. Por exemplo, algumas ações que o governo que abriu as portas, né, para esses crimes ambientais na Amazônia Legal e em outras regiões. Então, a questão da revisão do Código Florestal, a revisão de todas as unidades de conservação do país, principalmente na Amazônia, o fim das reservas legais, alegando o direito de propriedade, garantindo que as propriedades não necessariamente devem conservar parte de sua terra, né? A questão, o freio que foi dado na fiscalização por ordem do governo federal, que diminuiu os atos de infração de forma direta, a exigência por parte do governo federal de que o IBAMA tenha que revisar onde o IBAMA iria fiscalizar e fazer seus atos, o afastamento de fiscais do IBAMA, a retirada de pastas importantes do Ministério do Meio Ambiente, indo para o Ministério da Agricultura. Diretores do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente, são especialistas em meio ambiente, foram substituídos por militares sem qualquer especialidade na área ambiental. O atual ministro de Meio Ambiente é uma pessoa que já sofreu uma condenação de crime ambiental, mas que continua à frente do Ministério, não é? Ou seja, o Brasil acaba assumindo, através do presidente da República, uma posição, a questão da a posição oficial do governo brasileiro em relação ao aquecimento global, não é? Ou seja, negando que o que hoje é quase que uma unanimidade no mundo, de que realmente as atividades do homem têm reflexos diretos com o clima. Ou seja, todas essas ações que foram tomadas nesses
parcos 8 meses de governo, ele aponta, não é, exatamente para uma liberalização de que tudo é possível, de que os fazendeiros, de que os pecuaristas, de que o agronegócio é importantíssimo. E aí vem todo um conceito de um modelo agrícola completamente ultrapassado, né? Completamente defasado com a realidade do mundo hoje, que tem na sua crise ambiental o maior problema do mundo. Enfim, então, sem dúvida alguma, relacionar os atos, as atitudes que o governo federal tem tomado nesses 8 meses com tudo isso que nós estamos vendo aí na questão da Amazônia, e diga-se de passagem, Estela, incêndios, queimadas sempre ocorreram na Amazônia. Isso ninguém está questionando. O que estamos questionando é os 83% que ocorreram de janeiro a agosto de 2017 e o que ocorreu de janeiro a agosto de 2019. Essa comparação, 83% a mais de incêndios. Enfim, sem contar, obviamente, que ele é um anti-ciência, né? Ou seja, questão de querer reescrever a nossa história e de encontro a dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um órgão reconhecido mundialmente, né? Enfim, então, obviamente, a visão do presidente da República, ela passa para a sociedade realmente e ela é responsável diretamente pelo que está acontecendo. Eu não tenho a menor dúvida de que há uma correlação direta. Agora eu vou lhe interromper. Minha vez. Para outro intervalo. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí. Desculpa. O debate mobiliza autoridades brasileiras e a comunidade internacional. O modelo de desenvolvimento que deve ser aplicado à região amazônica. Se predatório, povos indígenas e a maior floresta tropical do mundo correm perigo. Desmatamentos, queimadas e assassinatos de ambientalistas são tristes exemplos dessa realidade. É sobre isso que nós conversamos hoje aqui no Opinião Pernambuco, que está entrando no seu terceiro e último bloco. Participam Heitor Scalambrini, integrante do movimento ecossocialista de Pernambuco e professor aposentado da UFPE, Vânia Fialho, professora da UPE, e também João Paulo Medeiros, da Comissão Pastoral da Terra. Vou trazer para vocês, abrir esse bloco, trazendo para vocês mais uma vez pergunta de um telespectador. Ele diz: meu nome é Divan, moro em Tegipió. Aí diz: Bolsonaro liberou a mineração e a garimpagem em terras da Amazônia, inclusive em terras indígenas. Isso não implicará em mais mortes de ambientalistas, mais mortes de índios e destruição da floresta amazônica? Eu acho que esse debate, né? A primeira pergunta que a gente faz: o que é desenvolvimento, né? E para quem é esse desenvolvimento? Se desenvolver for derrubar 100 mil hectares de floresta para plantar soja, colocar veneno e matar índios e animais e demais formas de vida, ainda bem que os povos indígenas são contra esse desenvolvimento, né? Eu acho que essa é a primeira pergunta. E o Estado, ele nunca está à margem do processo de violência no campo. O Estado é sempre o centro de violência. Ou o Estado mata, ou o Estado deixa matar, né? Se omite, no caso. Ele nunca está ausente. O dado de 2018 que a gente tem é que 2.000 famílias elas foram expulsas das suas terras pela iniciativa privada. O Estado expulsou 11.000. Então, a gente mostra como o Estado é central nisso. Então, em relação a Bolsonaro, é claro que vai aumentar a violência no campo, né? Olha só, deixa eu trazer também uma outra coisa aqui para vocês. O mundo inteiro está olhando a gente nesse momento, né? Está vendo o que está acontecendo aí na floresta amazônica. Jornais do mundo inteiro falam sobre as queimadas, falam sobre o desmatamento. Protestos também em várias cidades do mundo.
contra esse quadro, essa situação que está aí. E essa semana, a ministra da Agricultura, ministério, inclusive, para o qual o presidente da República tentou transferir a demarcação de terras indígenas e por 2 vezes foi impedido pelo Supremo Tribunal Federal, mas a ministra da Agricultura disse que se trata de uma histeria, que a situação da região amazônica não é tão de queimadas e desmatamentos, não é tão feia como se pinta, que o que acontece, na verdade, é uma histeria. Eu vou pedir para vocês, assim, entre o que de fato está acontecendo e o que o governo entende como histeria, onde é que está o equilíbrio dessa história toda? Nossa, é difícil encontrar esse equilíbrio, né, de dados tão díspares. Por exemplo, a gente tem um dado, né, do aumento de queimadas no estado de Rondônia do ano passado para cá, que foi de 195%. Né? Então, histeria como histeria, né? Eu volto a falar sobre também a responsabilidade na questão da produção de informação e de dados e a necessidade que também nós temos de procurar, de buscar, né, fontes diferentes. Então, tem uma negação, né, dessa violência por parte do Estado, principalmente, né, nesse momento que nós estamos vivendo, que, sem dúvida alguma, os dados de 2019, esses dados vão trazer uma realidade muito mais gritante, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Se a gente começou, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, nos primeiros dias desse governo, nós tivemos já uma ação, né, na terra indígena Pancararu, que escola foi demolida, foi atacada, um posto de saúde. Então, a gente tem essa questão muito direta, né? Por outro lado, essa produção dos dados. O que eu quero falar em relação a isso? A gente tem, como o Heitor já colocou, uma descrença, né, na ciência, né, no conhecimento científico. E a gente vê, por exemplo, que o que o próprio governo tem colocado sobre esses dados na produção, como o IBGE. O IBGE, a gente teve um desenvolvimento enorme, né, em incorporar categorias importantes para poder compreender as questões brasileiras, como, por exemplo, a questão do censo indígena, né, que 2010 foi. A gente tem agora no novo censo a impossibilidade de colocar outras categorias que possibilitariam para a gente dar uma clareza sobre tudo isso. Né? Então, eu acho que é como tudo isso tem sido produzido. Né? Vou te fazer uma pergunta, claro. Mas depois você fala o que ia falar e que eu já estou lhe interrompendo. Os números do INPE e os números da NASA em relação a queimadas e desmatamento na região amazônica são questionáveis de alguma forma? Não, em absoluto. Há uma tentativa de desqualificar, né, de fazer que a ciência, o anticientífico, né? Ou seja, ir contra essas informações e através de simples declarações, que não são apresentados dados alternativos, não é? Então, lamentavelmente, nesse núcleo de governo, você tem os chamados negacionistas, aqueles que negam essa questão do aquecimento global, você tem aqueles que acham que a Terra ainda é plana, né? Ainda não, nunca foi. Mas ainda acham que a Terra é plana. Exatamente. Enfim, você vê que é grotesco um pouco, né? E há toda uma contra-informação, né? Você vê que foi usado desde as eleições, né? A questão da internet, dessa contra-informação é muito grande. Então, claro que a população bombardeada com essas informações, ainda mais vinda do maior mandatário do país, que é o presidente da República, e seus ministros e seus filhos, né, acabam confundindo isso. Mas não há nenhuma dúvida, há toda uma integração e uma relação direta de colaboração entre NASA, entre o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E o que está se vendo hoje é uma tentativa do governo de desqualificar esses dados, né? De colocar dúvida em relação a esses dados. Algumas vezes clamando por uma tal de soberania nacional, não é? Ou seja, porque essa turma, podemos chamar assim, né? Ou seja, essa turma de extrema-direita que hoje está no poder, eles se consideram os patriotas, os nacionalistas, aquelas pessoas sérias, não é? Os religiosos. Enfim, e na verdade não são, porque a gente tem
evidências, né, de que, mais do que evidências, né, fatos e atos, que a tentativa só é de passar um discurso onde a população brasileira se divide a cada vez mais, se torna contrário a certos, eu diria assim, a certos conceitos básicos de civilização, né, de solidariedade e tudo. Então, é colocado populações contra outras, né, em nome de uma expansão agrícola, né, que é necessário dizimar para crescer o país, enfim. O que a gente vê é isso, Estela, a gente vê uma desqualificação contra o anticientífico. Você falou aí em discurso de soberania nacional, eu vou trazer um ponto aqui para vocês discutirem. Vamos partir do princípio de que as ONGs, as ONGs e os países ricos, os governos dos países ricos, não estão acima do bem e do mal. E vamos considerar que a Amazônia é um bem muito precioso. A maneira como nós, quando eu digo nós, o país, como o governo federal, vem administrando os problemas da região, como vem se colocando em relação ao meio ambiente. Isso abre uma brecha, uma janela, uma perspectiva para que a soberania brasileira em relação à Amazônica seja questionada, seja colocada em xeque. E aí eu estou já também trazendo o presidente da França, Macron, que fez uma fala que tem alimentado o discurso aqui do governo em relação à soberania brasileira na Amazônia. A minha pergunta, resumindo, acabei me estendendo, é se o comportamento do governo brasileiro abre uma fresta para contrariar a soberania nacional na região amazônica. Eu acho que abre, Estela. Com certeza abre. Inclusive é uma preocupação, né? Mas eu acho que a gente não pode ficar refém disso também. Não é necessariamente que o estrangeiro, que a França ou qualquer país, outro país que não seja o nosso, vá dizer o que nós já vamos fazer com a Amazônia, né? Eu acho que tem muita gente que sabe o que fazer com a Amazônia. Os povos indígenas, os camponeses estão ali há 100, 200. Há relatos de vida na Amazônia há 19 mil anos atrás. Então, a questão é de agora, né? Então, há caminhos, há saídas, há soluções. E podem partir da gente, né? Tem um PDS, Projeto de Desenvolvimento Sustentável. Chico Mendes pensou, Irmã Dória até ajudou, e muita gente está fazendo os dois assassinados. Os dois assassinados, né? Então, existem alternativas a partir dos povos da Amazônia. Porque às vezes a gente quer buscar alternativa lá fora, na França, mas o pessoal sabe o que fazer. Eu acho que a gente tem que ouvir um pouco mais esses povos, né? Que eles sabem como lidar com a vida deles, com a vida da floresta, há 19 mil anos. E eu penso também que tem que ser ouvida, né, toda uma comunidade que vem produzindo conhecimento também sobre essa região, com esses povos também, comunidades tradicionais. E aí eu também volto à questão de como está se desqualificando o conhecimento científico e áreas de conhecimento que estão muito bem estabelecidas há muito tempo. Como no caso a minha área da antropologia, que vem sendo, né, nos últimos tempos, agora mais do que nunca, é alvo de toda uma campanha de difamação. A gente tem uma CPI do INCRA e da FUNAI, que são exatamente órgãos que lidam com essa questão da regularização fundiária de terras indígenas e também dos territórios quilombolas, e a gente tem uma gama, né, de profissionais sérios, né, muitos do própria FUNAI, do INCRA, e também procuradores, e também de ONGs, professores universitários, pesquisadores que vêm, né, ao longo dos anos desenvolvendo suas pesquisas, que estão sendo colocados por conta de uma posição muito bem demarcada da bancada ruralista, né, que nesse momento agora esse discurso começa, mas é uma forma de desqualificar, deslegitimar e de trazer um discurso que realmente
acaba passando por cima, né, com um trator assim, desses povos e comunidades que estão sendo... Scalabrini, tem um grupo de juristas, isso já está circulando na internet, dizendo que vai levar o presidente Bolsonaro ao Tribunal de Haia, que é a maior instância jurídica da ONU, por crime ambiental contra a humanidade. Você acha que isso pode prosperar? O que está acontecendo hoje na Amazônia, e a gente tentou aqui mostrar que há uma correlação direta com os atos, com as ações, com os discursos dos mandatários desse país, né, com o que está acontecendo lá, é que estamos vendo aí o que se denomina aí o ecocídio, né, ou seja, a eliminação de grandes áreas ambientais, não é? E por deliberações de políticas, né? Então, eu acredito que é muito importante que essa tentativa desses juristas em reunir as provas, que eu também li essas informações na internet, que mostra, eles já dizem que tem os elementos para entrar no Tribunal de Haia contra o presidente, que isso vá à frente, porque eu acho que isso é algo que poderia nos alertar, nós brasileiros, né, a uma grande discussão sobre a necessidade da preservação não só da floresta, né, mas a preservação da vida, porque o que está em jogo hoje, na verdade, né, é a vida no nosso planeta, né? Ou seja, a questão de você lutar pelo meio ambiente não é uma questão da esquerda, da direita, volver, absolutamente, é uma questão de todos que preservam, né, um modo de vida em que o nosso planeta, né, e nós como seres humanos sobrevivamos aí às gerações futuras. Então, na verdade, eu acho que é uma iniciativa muito importante, também para a discussão, não é, da sociedade brasileira sobre o que está representando o atual governo nesse contexto destrutivo, que não é só o meio ambiente, nós estamos vendo a questão da educação, nós estamos vendo a questão da saúde, enfim, as soluções para os grandes problemas nacionais não estão sendo dadas, né? Ou seja, se esperou muito, né? As pessoas que votaram no Bolsonaro, né, esperavam muito mudanças, né? E a gente está vendo depois de 8 meses aí, um desemprego galopante, né? Mensagens que são dadas, entrevistas, e no dia seguinte são refeitas, né? Ou seja, uma situação de balbúrdia, uma situação que não cabe a um presidente da República, né? Então há uma decepção generalizada nos seus eleitores hoje. João Paulo, a gente tem 1 minuto para encerrar o programa. O ponto central do argumento do governo para... Eu vou usar a palavra negligenciar algumas questões ambientais, é a necessidade de promover o desenvolvimento. Quais são os exemplos positivos de mundo afora, de compatibilização, de preservação ambiental com desenvolvimento socioeconômico e não crescimento econômico? São vários, viu, Estela? No mundo todo, na América Latina principalmente, esses povos da terra, né, que vivem com a terra e vivem para a terra, conseguem desenvolver isso. Na Amazônia tem o PDS, né? Foi pensado por Chico Mendes e Irmã Dora desenvolveu, que é uma maneira de conviver com a Amazônia, inclusive de até extrair madeira para venda, essas coisas, sem necessariamente ter que derrubar toda a floresta da madeira. Aqui no semiárido tem a convivência com o semiárido, né? O pessoal da ASA, entre outras organizações. Então, existe uma infinidade de modelos e possibilidades de desenvolver de maneira sustentável. Agora, esse projeto, né, de geração de lucros sem limites, ele é totalmente insustentável, né? Dessa maneira, não tem como segurar muito tempo a vida no planeta. Muito obrigada, mais uma vez, pela participação de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Boa noite, mais uma vez. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. Muito obrigada pela participação no programa, com perguntas e comentários. E o Opinião Pernambuco volta amanhã.